E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom, Nação Santista, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre respeito, falta de respeito, opinião e liberdade de expressão. Vocês, ouvindo tudo isso que eu disse que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, vocês já devem estar imaginando que o que a gente vai falar seja sobre a fala, o posicionamento do jornalista da UOL, Juca Kfouri, nesse sábado, logo após o jogo do Santos contra o Fluminense. O Santos empatou em 0-0 contra o Fluminense no Maracanã pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Logo após esse jogo, ele emitiu no seu blog o seguinte, vou ler aqui para vocês. Bom, o Fluminense jogou melhor no Maracanã, com 22 mil torcedores do começo ao fim. Até a trave atingiu com o Fred aos 40 minutos do segundo tempo. Ninguém FC, se referindo ao Santos, ninguém FC não chutou uma vez sequer na etapa final, depois de apenas 3 arremates na inicial. Dizer que o Flu mereceu vencer é óbvio, mas talvez nem seja verdade, porque quem não consegue vencer ninguém FC deixa de merecer o que quer que seja, a não ser o 0-0. O Ninguém FC já foi chamado de Santos FC, Santos Futebol Clube, e ganhou ponto fora de casa. Bem, Juca Kfouri, o que eu tenho para falar para você é o seguinte, o Santos continua se chamando Santos, o Santos continua se chamando Santos Futebol Clube, independente de tudo que esteja acontecendo no time, independente da temporada que o time está vivendo, independente do momento que o time está passando, independente da forma que ele jogou e que ele deixou de jogar contra o Fluminense no Maracanã, independente da forma que ele joga, que ele vai jogar e que ele vai deixar de jogar com qualquer outro time, independente do jogo que ele for mostrar, independente dele jogar mal ou dele jogar bem, dele ganhar, dele perder ou dele empatar, ele continua se chamando Santos, ok? Bem, enfim, é isso. Foi isso que ele falou, a pronunciação dele, o pronunciamento dele depois desse jogo. E logo após disso, o Santos emite uma nota nas palavras do presidente Andrés Rueda, que é a seguinte: o Santos Futebol Clube rechaça veementemente o texto publicado nesse sábado, dia 9, pelo senhor Juca Kfouri no portal UOL. Fluminense 0, Ninguém FC 0. E exige um posicionamento formal do portal que abriga essa coluna, com retratação e pedido de desculpas. Caso contrário, fica determinado que os profissionais do UOL não serão mais atendidos pelo clube, até que as devidas providências sejam tomadas. O conteúdo é uma total falta de respeito com o Santos Futebol Clube, que tem o seu nome exaltado no mundo inteiro, e não permitiremos que um texto como esse não tenha consequências. Uma imprensa que se sujeita a fazer isso não merece ser recebida pelo Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube merece respeito. Andrés Rueda, presidente do Santos Futebol Clube. Isso tudo foi dito pelo nosso presidente, o presidente do Santos, Andrés Rueda. Então, é isso, né, o posicionamento do Santos, né, se defendendo quanto a esse ataque, essa falta de respeito do jornalista Juca Kfouri. E logo após disso, ele volta a se pronunciar, ele dá resposta a essa manifestação do Santos, que é o seguinte: é direito dele protestar, direito do presidente do Santos, Andrés Rueda, o jornalista Juca Kfouri disse, é direito dele protestar, direito do presidente do Santos, como é o do jornalista de opinar. Fazer ameaças e punir quem não tem nada a ver com o que é de responsabilidade apenas e tão somente do blogueiro fere não apenas a liberdade de imprensa, como a democracia. Primeiro lugar, Juca Kfouri, como um jornalista, ele tem que saber que um jornalista tem que ser imparcial. Eu, que sou estudante de jornalismo ainda, que ainda não me formei, e sou só estudante de jornalismo, ainda não me formei, sou estudante de jornalismo, sei que um jornalista, independente de qualquer caso, ele tem que ser imparcial. E quando se trata na área esportiva, no futebol, ele tem que ter respeito com os times. Ele tem que ter respeito com qualquer time, independente de qual for, independente do time que ele torce. Eu, por exemplo, sou santista, mas eu respeito todos os outros times da mesma forma. Eu sou santista, eu gosto do Santos, eu gosto do meu time. Os outros times eu posso até não gostar, mas eu respeito. Eu respeito. Eu tenho respeito com os outros times. Temos que ter respeito com os times dos outros. É isso que a gente tem para dizer. E logo depois disso, hoje mesmo, Juca Kfouri volta a se manifestar, se defendendo desses ataques que ele está sofrendo agora por ter falado da forma que ele falou do Santos. É o seguinte, ele falou
Ó aqui, Juca Kfouri se manifesta pela primeira vez sobre polêmica com o Santos e ativa modo sincerão. Não esperem que eu peça desculpas. Em live do programa Posse de Bola do UOL, né? Ele comentou sobre essa situação polêmica que aconteceu nesse último sábado no programa, na live do programa Posse de Bola. E falou, não espere que eu peça desculpas. Bem, olha só as falas do Juca Kfouri. Estamos com uma audiência extraordinária à espera de um pedido de desculpas que não virá, porque eu não sou imbecil a ponto de desfazer da história do Santos, que é dos times que mais gostei de ver na minha vida. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, se o Santos fosse um dos times que ele mais gostasse de ver, ele jamais se referia ao Santos assim. Já começa por aí. Segundo, nem por isso deixo de dizer que o time do Santos no sábado, no segundo tempo, quando não chutou nenhuma bola ao gol, jogou como ninguém. Foi exatamente isso que eu disse, que o Santos jogou como ninguém nesse jogo, da forma que ninguém joga. Foi isso que ele quis dizer. Quem não entendeu, não quer entender, leva ao pé da letra. Vá para a escola, estude e entenda o que é uma ironia. Não esperem que eu peça desculpas pelo que rigorosamente eu não fiz. Então, é o seguinte, o que ele estava querendo dizer é que o Santos foi ninguém nesse jogo, pela forma que o Santos jogou, porque o Santos não jogou bem. Mas nada justifica a atuação ou falta de atuação em um time num jogo, não justifica essa falta de respeito. Nada justifica essa falta de respeito que ele teve com o Santos. Nada justifica. Então, ele não pode vir opinar com isso, né? Isso não é desculpa. Nada justifica a forma que ele se referiu ao Santos. E assim, eu particularmente como torcedor, se eu conhecesse o Juca Kfouri pessoalmente, tivesse contato com ele e estivesse perto dele na hora que ele falou isso sobre o Santos, eu falaria pra ele o seguinte, bom, mas peraí, você tá falando mal do Santos assim na minha frente, desrespeitando o Santos assim desse jeito, humilhando o Santos assim desse jeito, perto de mim, então você tá me humilhando e tá me desrespeitando também. Não só eu, mas também todos os santistas que existem. E você está fazendo isso comigo porque você sabe que eu sou santista, você está desrespeitando o Santos e automaticamente está me desrespeitando também. Porque você sabe que eu sou santista. E fazendo isso, você está humilhando e desrespeitando todos os torcedores do Santos. Já começa por aí. É isso que ele fez. Falando isso do Santos, ele desrespeitou não só o time, mas também todos nós torcedores. Já começa por aí. Sendo que nenhum de nós já demos motivos para ele fazer isso com o Santos. Porque nenhum de nós já desrespeitamos o time dele ou os outros times. Para começo de conversa, sabe por que ele falou isso também? Bem, teve uma época, né, que o Santos estava embalado contra o Corinthians, o Santos estava embalado contra o Corinthians, só ganhava do Corinthians. E ele vinha pedir para Deus, orar para Deus, para que o Corinthians ganhasse do Santos. Isso não acontecia e o Santos ganhava do Corinthians, ficava ganhando toda hora do Corinthians. E sempre que o Santos ia jogar com o Corinthians, ele orava para Deus para que o Corinthians ganhasse do Santos. Sendo que Deus não tem nada a ver com futebol. Você não vai pedir para Deus, para o seu time ganhar do outro time. Porque Deus não tem nada a ver com futebol. Deus não tem nada a ver com esse assunto, né? E isso aí fez, no caso, com que ele deixasse de acreditar em Deus, fez ele virar ateu. Olha só, né? E uma coisa, peraí, Deus não tem nada a ver com isso. Ele não ia poder orar para Deus para isso, porque Deus não tem nada a ver com isso. Então, isso também não é motivo nenhum para ele deixar de acreditar em Deus, né? Enfim, vamos e venhamos, né? Mas continuando, né? Falaria isso para ele. Você tá desrespeitando os santos assim na minha frente? Então você tá me desrespeitando também, né? Porque eu sou santista, né? E em momento nenhum eu te dei motivo para você desrespeitar o Santos assim, porque em nenhum momento eu falei mal do seu time na forma que você falou do meu time. Em momento nenhum, tá? Eu respeito o time dos outros. E eu acho que você gosta que respeitem o seu time, da mesma forma que eu gosto que respeitem o meu time, da mesma forma que eu gosto que respeite o Santos. Então, se você quiser respeito e que respeitem o seu time, você respeita os outros e respeita o time dos outros também. Eu falaria isso pra ele. E imagino que todo torcedor fale isso, que falaria isso pra ele e tá pensando isso agora, né? Enfim, é isso que a gente tem pra falar. E outra coisa, um time com a grandeza e com a história tão rica que o Santos tem merece isso? Peraí, um time
que é bimundial, tri da Libertadores, bimundial, 22 vezes campeão paulista, octa brasileiro, time com mais gols no mundo, que nunca na história foi rebaixado. É um dos 3 únicos times brasileiros que nunca foi rebaixado, juntamente com o Flamengo e com o São Paulo. Um dos 3 únicos times que nunca jogou a Série B, que daqui 3 dias vai fazer o seu aniversário de 110 anos. 110 anos na primeira divisão. Daqui 3 dias completa 110 anos de história e 110 anos que nunca foi para a Série B. 110 anos na primeira divisão. Um time que, com essa grandeza toda que o Santos tem, merece ser chamado de ninguém? Um time com a história que o Santos tem, merece ser chamado de ninguém? Me responde. Merece? Não merece. O Santos não pode ser respeitado assim dessa forma. O Santos não pode ser respeitado assim dessa forma. E como torcedor, eu exijo que respeite o meu time. E vocês, como torcedores do Santos, concordam comigo. Não concordam? Então, enfim. Então, vamos protestar? Vamos protestar porque a gente não pode aceitar que desrespeitem o nosso time assim dessa forma. Então é isso que eu tenho pra falar. E sinceramente eu espero muito uma nota publicada pela UOL pelo pedido de desculpas se tratando do Juca Kfouri, né? Porque do sábado até agora, que já é segunda-feira, a UOL ainda não se pronunciou sobre o caso, né? Não veio emitir nenhuma nota falando assim: não concordamos com a posição e a opinião do Juca Kfouri, isso é completamente uma opinião dele e nós da UOL não concordamos com isso. Até agora a UOL não veio se pronunciar, né? Eu sinceramente espero que a UOL venha se pronunciar quanto a isso como um pedido de desculpas para consertar a sua situação com o Santos agora, sendo que o Juca Kfouri falou uma coisa tão assim, inaceitável quanto o que ele disse. Então, é isso que eu tenho pra dizer. E mais uma vez quero deixar claro, o Santos merece respeito. Essa camisa é pesada e merece respeito. Então é isso que eu tenho pra dizer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já quero te pedir pra, por favor, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos, além de me ajudar na divulgação do vídeo e do canal, porque fazendo isso você vai me ajudando muito, vai tendo uma força muito grande na divulgação dos vídeos e do canal em si. E também me segue no Instagram, como sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos assim para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.